Capítulo 15. A purificação. É fato que nascemos e renascemos até que consigamos nos ajustar à centelha que habita em nós. Cada um é uma fagulha da existência suprema, eterna. Não temos prazos de validade como espíritos. Tudo segue para sempre. O que muda é a expressão da vida. A vida em si permanece para sempre. Hoje você tem um determinado nome, uma história e registro humano. Daqui a pouco nada disso existirá mais, será apenas memória. Você terá outra forma, nome, família, história e, quem sabe, viverá em outro mundo. Tudo se reciclará. O apego diminui drasticamente quando se compreende a vida por meio de uma visão holística. Os probleminhas humanos dessa existência ficam menos importantes perante a amplitude da vida, que eternamente se renovará. O Criador descobriu uma forma inteligente de se expandir em larga escala, subdividindo-se de formas incontáveis. Deus é o centro da vida. Como ele pode experimentar a si mesmo se não houver uma versão consciente com o poder de escolha? A vida é a própria existência, e não teria sentido se ela se mantivesse no estado onda para sempre, experimentando a si mesmo numa única versão. Vamos imaginar Deus como uma frequência X no estado não físico. Nessa frequência, há o potencial infinito de inteligência, amor, sabedoria, mas isso existe em informação apenas. Seria como você tendo seus dons, habilidades, inclinações criativas, porém sem experimentá-las e vivenciá-las. Apenas potencial latente, existindo em forma de possibilidade, sem probabilidade ou viabilidade de acontecer. Imaginou isso? Soa meio angustiante do ponto de vista criativo, não é? Tedioso, sempre aquilo e aquilo para sempre. Isso não combina com Deus. Sendo Ele o Criador do universo, sua satisfação está no exercício de si mesmo criar. E se o sentido da vida é viver, a vida flutuando pelo cosmos, apenas como informação e potencial fere o próprio princípio que é existir e expressar sua natureza. A vida é uma força infinita que não para de se expressar num único sentido. Somente isso. Esse impulso inconsciente produz energia em todos. Quanto mais se vive, mais agrega, sente e experimenta. Tudo isso convoca muita energia e não há fim. Nada seria tão prazeroso e exponencial quanto repartir a própria existência com incontáveis outras partes de si mesmo. Foi o que Deus fez. Subdividiu-se infinitamente e o faz até hoje. Ele se autoprogramou para se multiplicar sem parar. Cada pedaço, cada forma de vida é uma centelha dele. Para tornar tudo isso ainda mais interessante, ele envolveu suas centelhas numa embalagem chamada de consciência consciente. A centelha ficou guardadinha no inconsciente. Na camada externa está a parte consciente, que ele modela uma identidade única. É isso que configura o ser, menos consciente, mais inconsciente, ou eu menor mais eu maior. A parte consciente, originalmente ignorante, porque ainda não conhece nada, ele deu o arbítrio, o poder de decisão que varia conforme as capacidades e grau de consciência. Uma minhoca tem arbítrio? Claro que tem, porém o mesmo opera dentro do parâmetro de consciência dela, e assim por diante. Um anjo tem mais arbítrio que um homem? Não, apenas tem uma consciência com maiores capacidades de utilizá-lo e melhores condições de expressá-lo. Tudo tem consciência, portanto, terá o poder de escolha quando se desenvolver num nível que o capacite a tal. Até que isso ocorra, a centelha se comunica com o eu consciente por uma inteligência chamada instinto. A centelha sabe de tudo, porque é Deus, e ela guiará aquele novo ser em todos os processos de vida. Por que o instinto de 10 gatinhos bebês é o mesmo, embora cada um tenha nascido de uma mãe? Obviamente existem códigos genéticos que influenciam nessa parte, porém há algo mais profundo, inteligência arquetípica. O gatinho nasceu, isso é óbvio, debaixo do arquétipo do felino da sua espécie. Aquele arquétipo contém toda a informação sobre o que é ser um gato. Essa informação atua não somente no nível genético, como também energético, comportamental e inconsciente. Esse processo é guiado pela inteligência da centelha que possui o mapa do universo em sua consciência. Ela conhece tudo e de tempos em tempos dispara comandos, comunicação intuitiva
intuição para orientar aquele ser no processo evolutivo. Deus experimenta a vida por meio do javali na África, ao mesmo tempo através de você que agora lê esse livro. Ele vivencia a nova versão de si mesmo naquele javali africano que nesse instante corre de um leopardo faminto. O leopardo é uma experiência de Deus. Ele também está ali no felino, assim como no javali e em você. E tudo o que os seres vivem é arquivado na mente superior, registrado na inteligência do eixo, na grande memória de Deus. Cada informação o torna maior e maior. Isso não tem fim. Assim que evolui ao ponto de fazer escolhas, o ser inicia um caminho diferente. E quando ele se torna consciente de si mesmo, tanto como ser quanto indivíduo social, a coisa fica bem complexa. O ego, nome dessa parte consciente, escolhe conforme sua visão de mundo. Dependendo do ambiente onde reside, a colonização de sua mente consciente é um desastre. Vamos supor que ele viva um planeta no qual é bonito, justo, aceitável e visto como um ato de honra divina matar outro ser e oferecê-lo em holocausto. Ali ele mata um atrás do outro. Na consciência, o indivíduo pensa agir certo. Porém, ele não sabe que tudo é emaranhado. Não existe ele e o outro separadamente. Deus é uma grande grade coletiva, conectada por filamentos invisíveis de energia. Compreende-se um pouco disso na teoria das cordas. De modo que Deus continua sendo um só, mas agora criou várias, incontáveis interpretações dele mesmo e as espalhou pelo cosmos. Todavia, as mantém unidas por esses filamentos. Ok, sabendo que cada ser tem um campo eletromagnético, afinal tudo é feito de átomos, minhas ações provocam reações, certo? Se fiz o fulano sofrer, se matei e ofereci em sacrifício ao meu Deus, gerei atrito nele, de dor e sofrimento. Criei informação negativa no outro. Agora, se tudo está conectado, eu não colapsei só nele, mas em mim também. Não tem eu fazendo e o outro recebendo. Existe o campo quântico de cada ser. Se gerei informação, ela permanece ligada à fonte, ou seja, eu mesmo. Então, tudo que acontecer de ruim em decorrência do que fiz entra em ressonância comigo, porque tem a minha energia envolvida. Uma informação emanada, acoplada em outra pessoa, gera mais informações pela experiência multiplicada. O benefício do que foi gerado reconhece o ID de quem gerou e volta para quem o criou, como um programa de afiliados. Criei um curso e o coloquei na sua página, site para ser vendido. Você se torna meu afiliado. Se o curso for vendido, o sistema reconhece quem é o autor e destina parte da verba a ele, que no exemplo sou eu. A segunda fração do ganho fica com quem vendeu, você. A terceira é a taxa de serviço da plataforma que fez o trabalho, que seria o universo. Fica com ele como informação gerada, no banco de dados que é a mente de Deus. Eu resumi a coisa. Eu te prejudiquei, criei, pus, investi energia em você. Estou conectado a isso, pois saiu de mim. Tem o meu ID. O que isso gerar, seja o que for, terá acesso a mim. O tempo aqui não importa. Ok, vamos mergulhar mais a fundo nisso. Morri e 1000 anos depois renasço em Marte. O fulano que sacrifiquei na vida anterior reencarnou em outra galáxia. A informação traumática que gerei nele ao executá-lo no passado prossegue, interferindo em sua experiência de vida. Vamos supor que esse indivíduo se transforme num ser vingativo e decida descarregar a dor por meio do ódio, destruição e mortes. A escolha é dele, não é? Então, a maior parte do que gerar volta, pertence a ele, certo? Todavia, esse comportamento assassino foi gerado a partir do ato de alguém lá atrás. Quem foi? Eu. Logo, tenho direito a uma parte do benefício energético gerado em decorrência do meu investimento, ação negativa. Eu, agora em Marte, sou afetado pela energia que está no campo do fulano, em outra galáxia. Não tem problema o tamanho da distância no espaço-tempo. O mesmo ocorre se o fulano mudou de vida para melhor por meio de algo que eu fiz. Ele ajudou 100.000 pessoas em seu planeta e foi através de uma atitude minha que esse bem foi desencadeado. Resultado, eu também receberei luz de volta. É efeito bumerangue. O que invisto, retorna. Mas e quando o espírito faz isso na ignorância? Graças à luz, existem consciências superiores que trabalham organizando a vida no universo. Aquilo que é feito na ignorância também surte efeito.
Como um bebê ao enfiar o dedo na tomada sofrerá descarga elétrica, mesmo tendo feito por ingenuidade. No entanto, no caso do karma, isso pode ser amortecido. Agora, todo mal feito conscientemente não pode ser amortecido. Por isso, é necessário se ter responsabilidade, pois nossas ações geram efeito dominó. O ser provocou algo e com aquilo pode desencadear situações ainda piores. Ele vai desencarnar e reencarnar múltiplas vezes, assumir corpos e mundos distintos. Todavia, o campo segue o mesmo, com toda a informação que agregou. Esta recriará situações e expandirá a energia original. Toda energia é criativa. O que emana cria uma realidade, seja em que nível for. O tempo todo afeta o ambiente no qual habito, o universo em que resido, os demais e o meu mundo pessoal. Por isso, os indivíduos entram num emaranhado quântico terrível e renascem perto de pessoas as quais prejudicou seriamente na outra etapa. Tudo isso para resolver a situação em aberto. Como estão emaranhadas por uma experiência, atraem-se vivendo perto uma da outra, até que se curem. A espiritualidade superior favorece isso, pois ela sabe que o universo é afetado pelo conflito daquele casal lá no interior do município X. Suponhamos que eles se matem. Ok, daqui a certo tempo nascem mãe e filho, ou o contrário. De repente, irmãos, parentes bem próximos. De modo a se encararem novamente e se resolverem, para que se perdoem. Depois, as pessoas não entendem porque a criança nasce cheia de problemas de saúde, ou a razão dos irmãos se detestarem sem motivo. Tem causa lá atrás, é só puxar o histórico. Outro exemplo, um rapaz matou vários animais covardemente, agregou a maldade no campo, passou o tempo e morreu. Foi para o astral e depois renasceu, recomeçou a jornada. O campo é o mesmo envenenado pela covardia. Daí, nessa nova vida, ele adota um gatinho e o bichinho adoece e morre. Adota outro que é envenenado e assim vai. Ele não consegue ter nenhum animal saudável porque sofre N perdas, uma atrás da outra. Por quê? Lá atrás, ele os matou covardemente. Então, o sujeito não tem energia no campo que cria vida saudável. Antes, ele tem registro de dor, morte, covardia. Aquilo volta para ele sem parar. O que é negativo sempre se repete, até que mude a polaridade e seja resolvido. As pessoas não percebem sequer, sabem que as experiências vividas são frutos das próprias criações. Pior, sentem-se vítimas. Não trabalham a postura, a energia, o campo. Tudo se repete sem parar até que algo mude nelas. A espiritualidade une os espíritos que se odeiam justamente para que juntos possam encontrar a cura em si, nos próprios conflitos. Se não for assim, vira uma cadeia infinita. Sofrimento sendo gerado por causa de uma maldade feita lá há milênios. Não adianta levar o José a Marte e Marisa para Netuno. Não resolve afastar espíritos que possuem dívidas uns com os outros. Precisa é aproximá-los. A cura está no amor, perdão, aceitação e reparação. Se me fizeram mal e perdoei, porque compreendi a matemática da vida. Pronto, estou livre. E liberto o outro dos juros energéticos que eu criaria, se não perdoasse. Eu me liberto desse emaranhado e também ajudo o outro a diminuir sua pendência. Se fiz o mal ao outro e ele me perdoar, acontece a mesma coisa. Portanto, não adianta ir ao feiticeiro pedir justiça, porque só vai se sujar ainda mais. Maldade não resolve maldade. Se uma partícula antimatéria colidir com outra de matéria, essa colisão converterá a massa de ambas em energia, ou seja, a matéria é desfeita. Quando se colidem, anulam-se. O que isso mostra? Que cargas diferentes, ao se chocarem, desfazem-se. Se você injetar amor onde tem energia negativa, uma anula a outra. Só que nesses tempos aqui o amor é o mais forte. O que acontece se puser muito amor num campo de negatividade? O amor anula o negativo, por completo. A cura para o karma é a reparação. Isso não necessariamente precisa ser feito com o ser afetado, mas com o todo. Se o mal está no campo, então sua tarefa é praticar o bem. O amor cobre uma multidão de pecados. Isso é bíblico. O que é isso? O bem desfaz o mal. Quanto mais praticar o bem, mais luz injeta no campo pelo efeito mencionado anteriormente. Bumerangue e dominó. Com o tratamento da MT é isso que acontece, é injetada luz no campo do indivíduo que o auxilia profundamente em todas as questões.
acelera a limpeza, liberta a pessoa de muita carga negativa que sozinha levaria muito tempo para retirar por meio de inúmeros processos que conhecemos bem quais são. A MT não fará ninguém furar a fila, não assumirá o trabalho que é seu como espírito, mas viabiliza a transformação uma vez que remove uma série de lixo energético que se aglomerou no campo pelo decorrer das vidas. O tratamento abre canais e estimula a pessoa no caminho do amor, evolução espiritual, perdão, aceitação, reforma íntima do ser. O bem expande o bem. Quem deu início ao processo continua agregando luz em si. É como um investimento financeiro, rende dividendos e gera lucros. Mas espere, esse bem não é assumir a responsabilidade pelo outro e nem resolver o que cabe a ele, ok? Há quem pense que fazer o bem é pegar a cruz do outro e levar. Pensa praticar o bem, porém exerce o mal ao tirar do outro o exercício de sua evolução. Fazer o bem é ajudar, somar, contribuir, ensinar, tornar as pessoas fortes para se resolverem sozinhas, ao invés de serem independentes de auxílio. O verdadeiro mestre não tem por interesse fazer discípulos, mas criar outros mestres. Foi o que Jesus fez, formou apóstolos e esses formaram mais e mais. Ensinou-os a pescar. Quando você socorre todo mundo, atrapalha ao invés de ajudar. O bonzinho não é nobre, mas destrutivo. O nobre é aquele que estende a mão sem se tornar muleta, justamente para que o outro possa caminhar sozinho e desenvolver as habilidades como ser. E sendo ele forte, fará o mesmo aos demais. Espalhe o amor, o bem, a justiça, compaixão, benfeitoria, mas que tudo seja feito com maturidade e discernimento. A luz agregada no campo é equivalente ao bem realizado. Por isso, há pessoas que nem fazem força para nada e tudo vem fácil. Além de ser uma postura positiva, o saldo na conta energética delas é grande. Como Deus não fica em débito com ninguém, sempre retribui de uma forma abundante. Quem vibra amor, recebe-o de volta e atrai não só o que emanou, mas todo o fruto criado pelo amor que emitiu. Só faça o bem, ajude, espalhe conhecimento. Não tem desculpa hoje. Não sabe orientar as pessoas? Envie um vídeo que o faça. Envie esse livro, doe. Esse material foi criado como ferramenta de luz e conhecimento para todos. O bem se expressa nas pequenas coisas. Quem é da luz, pratica as obras dela. Vai desde uma torneira aberta sem necessidade até salvar um país inteiro. Coisas simples têm efeitos bons. Sujou o copo? Lave. Ajude a arrumar a casa onde vive. Pague uma conta. Dê bom dia a um desconhecido, pois se der bom dia só aos que você ama, o que fará demais? Nada. Desligue a TV que ninguém assiste e ficou ligada à toa, apague a lâmpada acesa desnecessariamente, retire o lixo, coloque água nas plantas, varra o chão, dê um presente a alguém sem motivo lógico e socialmente válido, como aniversários e datas comemorativas. Compre flores e faça o dia de alguém feliz. Pague a conta no restaurante ou um amigo que o convidou para jantar. Elogie espontaneamente. Dê comida a um cão de rua, coloque água. Sorria a alguém que você nunca viu. Seja comedido nas palavras, não responda mal. Pague o mal com o bem. Afaste-se antes de ofender. Dê ouvidos a alguém triste. Faça uma doação a uma ONG mensalmente. Não precisa ser muito dinheiro. Doe o quanto puder ou conforme seu sentir. Poste coisas bonitas e úteis nas redes sociais. Cultive o hábito de pensar, eu gostaria que fosse comigo? Antes de fazer algo a alguém. Espalhe o amor. Pequenas atitudes podem contribuir com um mundo lindo. Você não tem ideia do poder de alcance que tem fazer algo. Ainda mais se esse algo for bom. Você compartilha uma mensagem de amor, um vídeo inteligente e relevante. De repente, alguém entre seus amigos da rede social com quem você nunca conversou estava pensando em tirar a própria vida. Assiste e gosta. Assimila e desiste do mal que iria fazer. Essa pessoa muda de vida. Transforma-se numa pessoa que ajuda a muitos por causa de um simples vídeo postado por você. Olhe o bem que uma atitude sua fez. Vale a pena fazer o bem. Cura você, cura o outro e cura o mundo.